Bom dia, galera. Eu vou resolver com vocês agora 3 questões sobre transformações gasosas. Acompanha comigo, por favor. Um gás ideal está confinado em um recipiente indilatável, sob temperatura de 300 kelvins e pressão de 1 atm. Esse recipiente é então aquecido até uma determinada temperatura, fazendo a pressão do gás atingir o valor de 3 atm. Determine a temperatura final do gás. Bom, o primeiro passo aqui é você colher os dados do problema, para você não ficar precisando voltar no texto toda hora, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui então a temperatura inicial do gás, que vale 300 kelvins, a pressão inicial do gás, que vale 1 atm, a pressão final, que é 3 atm, e a temperatura final, que é o que ele me pergunta. E repare o seguinte aqui, nessa informação. Eu concluí que o volume inicial é igual ao volume final. Mas por que eu concluí isso? Como eu cheguei a essa conclusão? Simples. Essa informação está dentro do texto do problema, só que ela está escondida. Então vamos lá. Repara que ele diz que o gás ideal está confinado em um recipiente. Primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte. O gás, galera, ele sempre vai ocupar todo o volume disponível. Então, se você pegar um determinado gás e colocar ele dentro de uma garrafa de 1 litro, ele vai ocupar todo o espaço da garrafa, de forma que o volume do gás será igual a 1 litro. Se você pegar esse mesmo gás e colocar ele dentro de um recipiente de volume 10 litros, ele vai ocupar todo o volume do recipiente, de maneira que o volume do gás seja igual a 10 litros, ok? Essa informação é importante, retém ela. Então, o gás ele ocupa sempre todo o volume disponível, beleza? Bom, então ele vai ocupar aqui nesse problema todo o volume do recipiente. Só que olha só, galera, o problema está me dizendo que o recipiente é indilatável. O que significa indilatável? Significa que ele não aumenta e nem diminui de volume. Portanto, se o recipiente nem aumenta e nem diminui de volume, a gente conclui o quê? Que o volume inicial dele é igual ao volume final. Como o gás está dentro do recipiente, porque o gás ocupa todo o volume disponível, ele está dentro do recipiente, vai ocupar todo o volume disponível, e o volume do recipiente não varia, a gente conclui que o volume do gás também não vai variar. Por isso é que eu concluí que o volume inicial do gás será igual ao volume final. Ok? Bom, continuando então. O segundo passo é você escrever a equação que vai te permitir tratar a questão de transformações gasosas, que é essa daqui. A pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Feito isso, você vai cortar desta equação a grandeza que é constante, que no nosso caso é o volume. Então, a gente tira o volume e sobra pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final. Bom, agora nós vamos substituir os dados dentro da equação. Pressão inicial é igual a 1 atm, temperatura inicial é igual a 300 kelvins, pressão final 3 atm, temperatura final é o que ele me pede. Isso aqui, gente, é uma igualdade de fração. E aí você já sabe que na igualdade de fração você vai multiplicar cruzado. Fazendo isso, você vai achar uma temperatura final de 900 kelvins. Ok? Importante aqui você guardar a seguinte informação. Repare que a pressão ela passou de 1 para 3 atm. Logo, ela triplicou. Repara que a temperatura passou de 300 para 900 kelvins. Logo, ela também triplicou. Bom, por que isso aconteceu, gente? Porque numa transformação em que o volume é constante, que caso você não se lembre, é chamada de uma transformação isovolumétrica,
A pressão ela é diretamente proporcional à temperatura. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a pressão triplica, a temperatura também triplica. Se a pressão duplica, a temperatura também duplica. Se a pressão cai pela metade, a temperatura também cai pela metade, porque são grandezas diretamente proporcionais. Tá certo? Muito bem. Vamos à próxima questão. Um gás ideal está confinado em um recipiente de volume 10 litros, sob temperatura de 200 kelvins e pressão de 1 atm. Ele sofre um aquecimento isobárico até sua temperatura atingir 400 kelvins. Determine o volume final do gás, né? Bom, primeira coisa que você tem que atentar aqui é o aquecimento isobárico, que eu deixei destacado para você. Bom, gente, isobárico, o gás ele pode sofrer três tipos de transformações, não é isso? Isobárica, isotérmica e isovolumétrica. Nessa questão aqui, a gente está tratando da transformação isobárica, ele já está dizendo para a gente. Isobárica é quando a pressão do gás ela é mantida constante, ela não varia. Então, se esse gás está sendo aquecido isobaricamente, significa o quê? Que a temperatura dele vai aumentar a pressão constante. Beleza? Dito isso, segundo passo, ou melhor, o primeiro passo é colher os dados. Então, o volume inicial é 10 litros, temperatura inicial 200 kelvins. Como ele já me disse que é uma transformação isobárica, a pressão inicial é igual à final, que é igual a 1 atm. Temperatura final é igual a 400 kelvins. E ele me pergunta o volume final. Segundo passo, você vai escrever a equação geral, né? Pressão vezes o volume sobre a temperatura iniciais é igual a pressão vezes o volume sobre a temperatura finais. Terceiro passo, você vai cortar da equação quem é a constante, que nesse caso é a pressão. Então, sobrou volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. E agora você vai substituir os dados aqui dentro. Volume inicial 10, temperatura inicial 200. Volume final é o que eu quero, temperatura final 400. Igualdade de fração, multiplicou cruzado, achou um volume igual a 20 litros. Importante, repara que nesse problema aqui, a temperatura ela foi de 200 para 400 kelvins. Portanto, ela dobrou. Repara que o volume foi de 10 litros para 20 litros. Portanto, ele também dobrou. Então, guarda isso. Em uma transformação isobárica, a temperatura ela é diretamente proporcional ao volume. O que isso significa? Significa que se eu dobro a temperatura, o volume também dobra. Se eu triplico a temperatura, ele também triplica, e assim por diante. Tá certo? Então, exemplo de transformação isobárica. Vamos para o próximo, para terminar. Um gás ideal está confinado em um recipiente de volume 5 litros, sob temperatura de 600 kelvins e pressão de 2 atm. Ele sofre, então, uma expansão isotérmica até seu volume atingir 10 litros. Determine a pressão final do gás. Bom, a primeira coisa que eu chamo a atenção aqui, deixei destacado para você, é a palavra expansão e depois a palavra isotérmica. Então, expansão isotérmica. Se o gás está se expandindo, gente, significa que o volume dele vai aumentar, ok? E a gente vê isso no corpo do texto. Olha lá, ele vai passar de 5 para 10. Só que ele vai fazer esse aumento de volume isotermicamente, ou seja, a temperatura do gás não vai variar nesse processo. Portanto, trata-se de uma transformação isotérmica, ok? Dito isso, vamos escolher os dados. Volume inicial 5, temperatura inicial é igual à temperatura final 600, que é isotérmica. Pressão inicial 2,
ATMs, volume final 10 litros, pressão final é o que ele quer saber. Equação geral, PI/VI sobre TI é igual a PF/VF sobre TF. Corto quem é constante, que nesse caso é a temperatura, então sobrou PI/VI é igual a PF/VF. Lembrando que I é inicial, F é final. Vou substituir os dados que eu tenho aqui dentro. Pressão inicial 2, volume inicial 5, pressão final é o que eu quero, volume final 10. 2 vezes 5, 10, é igual a 10 PF. Passo 10 aqui para baixo dividindo, então PF é igual a 10 sobre 10, que é igual a 1 ATM. Vamos lá? Repara que o volume ele dobrou, ele passou de 5 para 10 litros, correto? E o que aconteceu com a pressão? Ela passou de 2 para 1 ATM, ou seja, ela caiu pela metade. Essa é uma característica da transformação isotérmica. O volume e a pressão são inversamente proporcionais, o que significa o seguinte: quando um dobra, o outro cai pela metade. Quando um triplica, o outro cai a 1/3, e assim sucessivamente. Tá certo? Bom, gente, então nós tivemos aí 3 exemplos de transformações gasosas para ajudar vocês a resolver as listas de questões que eu vou postar lá na plataforma posteriormente. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha sido claro. Forte abraço para vocês e até a próxima aula, galera.